filho da minha amiga, missionária Rose, né, do Otávio, congrega lá, o pastor Otávio, em nome de Jesus, vamos orar pela vida do homem de Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui está teu filho, eu não vou entregar ele na mão do Senhor, porque eu sei que ele já está, Senhor, meu Pai. Senhor, enquanto ele estiver aqui, Senhor, trazendo a tua palavra, traga à mente dele tudo o que ele estudou, porque eu sei que o Senhor já palestrou com ele nesse lugar. Toma a tua família, toma a tua casa, toma os sonhos, toma o projeto do teu filho. Abençoa ele, Senhor, nessa caminhada, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai levar ele em muitos lugares, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz para todos os meus irmãos, amém? Graças e paz para todos, amém? Pode ser mais forte que é para Jesus esse amém? Vamos bater palma para Jesus, bem forte que é para Jesus. Lá fora a gente estava fazendo melhor, fazendo melhor para o aniversário. Agora nós estamos fazendo para Cristo. Todos estão bem, todos estão felizes, alegres. Todos acordaram, levantaram pela misericórdia de Cristo, né? Pela misericórdia de Deus. Irmãos, rapidamente, vamos abrir nossas Bíblias no tema da campanha, Mateus 24. Versículo 2 e 3, depois estarei lendo o versículo 13 e o versículo 14. Quero exaltar o nome de Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, pastores, pastoras, ministros, obreiros, a membresia. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos. Estamos indo para o mesmo céu, estamos no foco do mesmo Pai, a qual nos perdoou, a qual nós não somos nem dignos de perdão, mas mesmo assim estamos de pé, estamos vivos, estamos aqui pela infinita misericórdia de Cristo. Mateus 24, o primeiro livro do Evangelho, na verdade, depois de Malaquias, antes de Marcos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2 e 3, todos acharam? E debaixo de uma grande obediência do meu pastor Otávio Ramos, sua esposa, a missionária Vanderlei, não puderam vir, porque estavam fazendo culto no lar, nem ele, nem os obreiros, nenhum deles puderam vir. Tive que vir sozinho, pela misericórdia de Deus. Foi batalha travada, mas por um caminho ele veio, mas por 7 ele bateu de caminho. Todos acharam? Eu vou ler o 1, a igreja vai ler o 2, depois eu vou estar lendo o 13 e o 14, assim nós encerramos. Vai ser assim: Jesus, porém, lhes disse: não veis tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Versículo 3 da igreja. Agora a igreja só me acompanha, o versículo 13 e o versículo 14. Vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu vou ler o 14 novamente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha em todas as nações, e então virá o fim. Você só levanta suas mãos que está orando. Senhor, meu Deus, eterno Pai Celestial, está aqui a sua palavra, com 1 Timóteo 15 diz que ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pai, fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos corrija, nos repreenda. Seja feita a sua santa e poderosa vontade nesse culto de família, de glória, de graça, de misericórdia. Faz o que o Senhor quer, conforme o Senhor quer, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Toma minha frente, que eu venha passar para trás, cresça que eu diminua, apareça que eu desapareça, e a sua glória venha resplandecer sobre esse tempo, como tem resplandecido do começo, e vai ter, meu Pai, até o término do culto. Ser conosco, nos abençoe, nos dá vitória, em nome de Jesus. Pode se sentar para ter palma de Deus. Mais forte para Jesus. Irmãos, estamos num texto muito importante, interessante, até porque fala acerca da nossa salvação. Você pode ver que o tema qual foi direcionado pela pastora Mara foi: coloca a sua casa em ordem. Foi um tema muito importante, até porque são poucas igrejas que falam sobre casa, falam sobre ordem. No culto de família como esse, nós bem sabemos que antes da gente cultuar aqui, antes da gente se reunir aqui, antes de nós glorificarmos a Deus aqui nesse ambiente, nós saímos da nossa casa. E dentro da nossa casa começa o verdadeiro culto, entre parentes, famílias, casais, filhos. Lá começa o nosso culto a Deus. Lá começa a nossa adoração. E esse tema ele é muito interessante, por quê? Porque se a nossa casa estiver fora de ordem, jamais Jesus vai querer entrar. Exemplo: você não vai chamar uma visita com a sua casa bagunçada. Você não vai, você arruma ela primeiro para depois a visita entrar. Correto ou errado? Correto? Então é mesmo assim
com Cristo. Nós queremos bem receber Ele. Nós queremos que Ele fique à vontade na nossa casa. Só que para que Ele venha ficar à vontade, nós temos que botar Ele em ordem. O ímpio, quem bota em ordem é Deus. Nós que somos servos, nós temos que botar em ordem a nossa casa. Até porque é lá que começa a nossa adoração. Eu só posso receber aqui o que eu tenho dentro da minha casa. Se eu não orei, se eu fiquei o dia inteiro na Netflix, na internet, é que eu não vou receber. Se eu fiquei o dia inteiro fazendo o que eu queria dentro da minha casa, é que eu não vou receber dos altos céus. Porque aqui eu recebo o que eu tenho dentro da minha casa. Se na minha casa eu estou dentro da harpa, aqui eu vou receber a adoração. Se dentro da minha casa eu ouvi a Deus, eu adorei a Deus, eu glorifiquei o nome de Deus, eu abri uma campanha de jejum, eu abri uma campanha de oração, eu subi um monte, eu respeitei meu pai, minha mãe, aqui eu vou receber o que eu dei lá. E vai ser dupla honra sobre a minha vida. E quando Jesus fala referente a esse texto sobre a sua vida, ele fala algo muito importante que mexe com o meu coração. Porque você pode ver que são poucos ministros que pregam sobre as tribulações, sobre as guerras, sobre as provas. Hoje se prega que Deus vai te botar nessa terra, sendo que você não é dessa terra. Hoje se prega que você vai ficar aqui, que Deus vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Se Ele te fez um homem carne, é porque carnalmente Ele vai te exaltar nessa terra. Espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, financeiramente, conjugalmente. Só que o principal de tudo é a nossa salvação. Até porque a única e primeira e verdadeira promessa da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, o quê? A vida eterna. E são poucos que pregam a vida eterna. Porque pregar a vida eterna é pregar o que está nos céus. E pregar o que está nos céus é combater o que está na terra. E combater o que está na terra fala referente ao pecado. E quando a gente prega contra o pecado, são poucos que glorificam o nome de Deus. Até porque é o pecado que nos condena. É o pecado que nos leva à perdição. Você pode ver que o provérbio ele vai dizer em Provérbio 14, 12: há caminhos para o homem que parece, mas no fim dele é. Então o pecado aparentemente ele é uma maravilha, mas ele não faz bem para a nossa alma. E quando Jesus ele fala para os seus discípulos, ele está alertando eles. Ele está dizendo: acautelai-vos, guardai-vos, vigiai para que ninguém vos engane. Porque o falso profeta ele não é ímpio, ele é crente. O falso profeta ele tem teologia. O falso profeta ele tem hermenêutica, homilética, ele tem exegese. Ele tem diversos textos, ele tem pregação, ele acredita em Deus, ele louva a Deus, porém é falso profeta, porém é anticristo, porém vai ser aquele homem que vai se manifestar para poder perseguir a igreja. Você pode ver que hoje em dia no nosso país a qual a gente vive é uma bonança maravilhosa. Lá fora você não pode pregar a palavra, lá fora você não pode andar com a Bíblia debaixo dos braços, lá fora você não pode dizer Maranata, lá vem Senhor Jesus, lá fora você não pode glorificar o nome de Deus, senão você é queimado a fogo, senão você toma tapa na cara, senão você apanha, senão você é aprisionado. Hoje em dia no nosso país, muitas das vezes nós não queremos pregar, nós somos covardes, nós não queremos ir na boca de fumo, nós não queremos ir na Cracolândia, nós não queremos entrar numa facção criminosa por nome comando, por nome terceiro, por nome AD, nós não queremos pregar. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos medo de morrer. E quando Jesus ele fala isso, que todo o evangelho tinha que ser pregado a todo o reino, ele está falando que ele quer salvar toda a carne. Mas nem toda a carne quer ser salva. Porque Jesus vai dizer o quê? Assim como nos dias de Noé, também vai ser o dia de hoje. Noé está construindo a arca. Ninguém está dando crédito. Esse cara é maluco. Olha o tamanho da arca que ele está construindo. Deus não queria que o dilúvio acontecesse. Mas por causa que o povo tomou aquela atitude, ele permitiu. Vou te dar um exemplo. Deus não fez o inferno aqui para ninguém que está aqui nessa terra. Nem para o próprio diabo, mas pela atitude dele, ele foi condenado à morte. E se a gente tomar atitude igual a ele, quer botar o pecado acima da gente, quer botar o pecado como nosso Senhor, nós perderemos a nossa salvação. Diácono Ricardo, mas eu sou novo, mas eu ainda sou jovem, mas eu ainda tenho uma certa idade. Sim, você tem uma certa idade, você é jovem, você é moça, você talvez é adolescente, pré-adolescente, mas mesmo assim ele quer salvar a sua alma. Antes dele te exaltar aqui como alguém que você sonhou, ou o sonho que ele projetou para a sua vida, o maior sonho dele é salvar a sua alma. Porque mesmo ele conquistando o seu sonho terrenamente, isso não vai te levar ao céu. Você pode ver que muitos amigos meus que estavam do meu lado conquistaram um sonho nessa terra, qual eu não conquistei. Só que o maior sonho que eu quero é Maranata. E o sonho que eu quero é Maranata, muitos daqueles que estavam do meu lado não conquistaram. E não podem conquistar mais. Não vão poder mais ver a glória de Deus. Não vão poder mais ser salvos. Por quê? Porque tomaram a atitude errada. Eu lembro muito bem quando eu estava indo no baile funk. Eu lembro muito bem quando o inimigo tentou me jogar 3 vezes no tráfico para poder portar fuzil, pistola e tirar a vida. Mas só que tinha alguém orando pela minha vida dizendo: ele vai ser liberto, ele vai ser transformado. E hoje eu estou aqui para poder trazer para você uma edificação de vida. O que é tomar um posicionamento? Porque casa em ordem não é casa em desordem. A minha casa fora de ordem não glorifica o nome de Deus. E quando não glorifica o nome de Deus, eu não sou protegido. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar. Eu não tenho força para meditar, Guilherme. Eu não tenho força para poder glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque minha casa está fora de ordem.
Uma coisa é você revirar sua casa para procurar algo que está perdido. Outra coisa é a tua casa está bagunçada por causa de um homem espiritual. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Será que a sua casa está desarrumada porque você está procurando alguém oculto? Ou será que ela está desarrumada porque você está relaxado espiritualmente? Jesus não te chamou para poder viver de qualquer maneira. Eu vou traduzir para você. Jesus não te chamou para poder viver a vida que você quer, da maneira que você quer, até porque ser livre não é fazer o que quer, é fazer o que pode. E quem pode andar na santidade não fica no pecado. Quem pode andar na santidade não desonra o seu ministério. Quem pode ficar na santidade não desonra pai e mãe, ele fica na obediência. Jesus vai ser bem claro. E você multiplicar a iniquidade. Ou seja, vai acrescentando a iniquidade, vai acumulando. E quanto mais acumula, quanto mais cresce, mais o amor se abaixa. Porque aqui está a santidade, aqui está o pecado. Se o pecado aumenta, a santidade desce. Se a santidade sobe, o pecado desce. Então se a iniquidade está se multiplicando, é porque o amor está se esfriando. Jesus não queria que isso acontecesse, só que ele já sabia que iria acontecer. Ele já sabia que a gente chegaria nesse dia de hoje. Ele já sabia a roupa que você iria vestir. Ele já sabia tudo que iria acontecer. Ele já sabia. E ele sabe o que vai acontecer brevemente. Mas mesmo ele sabendo, ele está te alertando. Põe a sua casa em ordem. Se ele está chamando a sua atenção, é porque ele te ama. É porque ele quer ver você no posicionamento. É porque ele quer ver você pregando. Porque para eu pregar para alguém lá fora, eu tenho que me consertar aqui dentro primeiro. Até porque Paulo disse, lá fora Deus julga, aqui quem julga é a gente. Se aqui quem julga somos nós, aqui nós temos que tomar um posicionamento. Até porque para eu poder ganhar um viciado, eu tenho que ter conduta. Para poder ganhar um traficante, eu tenho que ter caráter. Para eu poder ganhar um miliciano que está lá fora, alguém que está perdido, uma prostituta, uma lésbica, um homossexual, eu tenho que ter posicionamento. Porque se minha casa está fora de ordem, eu não vou ter autoridade dos altos céus para poder conversar com aquela alma, para poder ter diálogo, para poder fazer transformação na vida dela. Tudo vem daqui de dentro. Tudo vem da nossa casa. Tudo vem do nosso quarto. Tudo vem da nossa intimidade. E já que chama no culto da família, eu quero liberar uma palavra para a sua vida, é muito importante para prestar atenção. 1 Timóteo 5,8 vai dizer: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O infiel é o incrédulo. Se o incrédulo é o infiel, o que é ser pior que o incrédulo? É algo mais horrível ainda. Então se eu desonro quem está dentro da minha casa, eu jamais posso governar a igreja de Deus. Se eu não tenho cuidado dos meus, como que eu vou ter cuidado das ovelhas? Se eu não tenho cuidado da minha sobrinha, do meu pai, dos meus irmãos, como que eu vou ter cuidado da sua vida se a minha casa está fora de ordem? Se a minha casa está do jeito que eu quero? Se a minha casa está como eu penso? Se a minha casa está como eu acho? Agora, quando está conforme Deus quer, as coisas mudam. Se tem alguém dentro da sua casa que bebe, ele vai parar de beber. Se tem alguém dentro da sua casa que fuma, ele vai parar de fumar. Se tem alguém dentro da sua casa que ele talvez está vivendo uma vida totalmente errada, portando fuzil, pistola, está vivendo uma vida de condenação, a graça vai abundar sobre a vida dele, até porque o Romanos 5,20 diz o quê? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, o superabundou a graça. E foi o que eu estava pregando na colônia. Quando a gente zela pela presença, quem está dentro da nossa casa não perece. Mas quando a gente não zela, quem está dentro da nossa casa morre. Prova disso, Aiô e Uzá, filho de Abinadab, sobrinho de Davi, está levando a arca com boi, sendo que tinha que levar nos ombros. Eles estão conscientes, Davi está consciente, vai cometer uma imprudência, falta de respeito. O que vai acontecer? Uzá vai morrer. A tradução daquele texto vai ser o quê? Pérez Uzá, a brecha de Uzá. Uzá morre por causa de quê? Da brecha. Casa fora de ordem. Então quando você zela, algo surpreendente acontece. Mas quando você não zela, você pode acabar perecendo. E poucos têm se ligado. Quantas pessoas que estavam do seu lado, que você viu morrer, você está vivo? E você sabe por que ela morreu? Aí eu te pergunto, vai continuar no caminho que ele trilhou? Vai continuar pelo caminho que ele passeou? Porque Aiô e Uzá, eles sabiam que os filisteus tinham vencido a guerra lá em 1 Samuel capítulo 6. E eles vão levar a arca de qualquer maneira. Aí Deus vai fazer o quê? Vai ferir 50.060 homens. Por quê? Porque olharam para dentro da arca, sem Deus mandar. Até porque tinha que ter uma distância, Guilherme. Não poderia olhar, não poderia tocar. Os sacerdotes levitas levavam, eles só acompanhavam. Será que nós temos aptos para poder acompanhar a arca? Será que nós estamos aptos para poder dizer santo, santo é o Senhor dos Exércitos? Será que nós estamos aptos para poder subir nesse altar? A qual foi feito por um monte de homem, a qual não ficará pedra sobre pedra, mas só que está em santidade? Será que estamos aptos para poder meter a mão sobre a cabeça de alguém e dizer: espírito maligno, saia dele? E quando a gente mete na santidade, o Espírito Santo, o espírito maligno sai. Mas quando a gente mete a mão na vida de alguém do pecado, o que está nele vem para a nossa vida. Muitas das vezes não envergonha a pessoa, mas vem para dentro da casa dela. E é isso que a igreja não tem pregado, o pecado.
único meio para você ser salvo é se arrepender. E se eu vou me arrepender, é porque eu estou cometendo algo errado. O que é errado? É o pecado. E poucos pregadores têm pregado isso. Que o único motivo para você ser salvo é você se arrepender. Você vai dar glória a Deus, o glória a Deus de você não vai te salvar. Você vai rodar, você não vai ser salvo porque você roda. Você vai falar em língua, você vai ser renovado. Ou talvez vai ter um intérprete para poder interpretar para a igreja ser edificada, mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é o Evangelho de Lucas 15, versículo 10. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Poucos têm pregado arrependimento. Até porque para eu ser cheio do poder de Deus eu tenho que me arrepender. Até porque para poder pregar para alguém lá fora eu tenho que me arrepender aqui dentro. Deus não quer a gente de qualquer maneira. Ele quer a gente levando o Evangelho na santidade, na pureza, na sinceridade. Mas já que o Ricardo está passando por isso, por aquilo, não esquenta não. A maior prova de que estamos no Evangelho, que eu falei aqui na última vez que eu vim, é quando nós estamos na guerra. É quando estamos na prova. Lembra de Jó? Jó não pecou. Mas mesmo não pecando, passou por tudo aquilo sem dar um ai. Ele só glorificou o nome de Deus. A mulher dele vai dizer o que? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não se separou da mulher, ele continuou no posicionamento. Porque quem tem caráter não larga o barco por causa de ninguém. Quem tem posicionamento não peca porque alguém pecou. Quem tem posicionamento não trilha pelo caminho que alguém trilhou, que alguém morreu. Quem tem santidade, quem tem obediência, quem tem juízo, quem tem caráter, quem teme a Deus, não anda pelos caminhos errados. Ele sabe a atitude que deve tomar. Ele sabe onde ele deve se assentar. Ele sabe com quem deve conversar. Ele sabe a índole dele. Eu sei o meu posicionamento. Eu não ando com qualquer pessoa. Eu não ando com pessoas que vão me levar para mau caminho. Eu ando com quem vai me levar para os bons caminhos, que é o caminho da santidade. E a pergunta é, dentro da nossa casa, o nosso posicionamento é o mesmo? Porque muitas vezes é assim. Na igreja nós oramos 1 hora. No monte a gente pula, que é uma maravilha. Na igreja a gente faz diversas coisas, mas dentro da nossa casa está o maior problema com os seus filhos, está o maior problema com o seu marido, está o maior problema com a sua esposa. E muitas vezes você não tem tido sabedoria, sendo que o culto começa na sua família. Os solteiros cuidam da obra, os casados cuidam das coisas de casado, que é dentro da sua casa. Então se as coisas de casado começam dentro de casa, não é da igreja para casa, é de casa para igreja. Então examina, tenha sabedoria. É lá que começa o seu culto. O meu culto começa aqui, eu sou solteiro. Agora você que é casado, o teu culto começa aí na sua casa. É lá que começa o seu culto com o seu marido no café da manhã, na janta, no almoço, no café da tarde, no diálogo, quando vem a guerra, os conflitos, que você tem que ter sabedoria e equilíbrio para poder não perder o que você projetou há muito tempo atrás. O inimigo tem acabado com famílias. Quantas obras aí que tem de melhor de bruxaria, feitiço e encantamento, para poder não ter nojo do outro, para poder não ter mais gosto do outro, para poder não ter mais diálogo, para poder não olhar um mais na cara do outro, para poder ter separação. Por quê? Porque o inimigo não pode ter casamento. O inimigo ele não pode ter família. O inimigo ele não pode ter projeto. O inimigo não pode ter filhos. O inimigo não pode ter habilitação, carro. O inimigo ele não pode crescer. Então já que ele não pode crescer, ele quer abater quem tem crescimento. Mas não deixe ele abater o seu crescimento. Resplandeça, cresça. Que ele venha diminuir na sua vida, mas que você venha seguir avante. É Jesus dizendo: acautelai-vos. Não deixe ninguém te enganar. Permaneça naquilo que Deus te prometeu. Porque 1 Coríntios 15, 33 vai dizer o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Se as más conversações corrompem os bons costumes, é porque as boas te levantam, te edificam, te exaltam. Então conversa com alguém que tem índole, que tem caráter, que tem posicionamento, que vai te levantar, que vai falar: Guilherme, vamos pro monte. Ah, mas estou na prova, vamos pro monte porque Deus vai te honrar. Ah, mas estou na peleja, vamos pro monte porque Deus vai te honrar. Mas estou na prova, vamos pro monte porque vai ser lá que Deus vai nos levantar. Deus quer uma igreja unida. Quantas igrejas têm perdido intimidade? A igreja tem que ter algo íntimo. O que tem aqui, as outras igrejas não devem saber. Ah, mas estamos indo para o mesmo céu, mas talvez a outra igreja não está na mesma ligação que aqui. É assim que acontece: o que está aqui, fica aqui. É como o mundo fala: nasceu aqui, morre aqui. Começou aqui, termina aqui. Abriu a boca aqui, fecha a boca aqui. É assim que eu começo. O que eu tenho falado com o meu pastor, nós temos que ter intimidade na igreja. Porque quando a gente tem intimidade, a gente confia. Se eu não confio no meu próximo, tu acha que quem vai estar no nosso meio é Jesus? Claro que não. O reino dividido não? O reino dividido não? Se o reino dividido não subsiste, é porque tem algo impedindo no meio. É a falta de confiança. Eu não devo ter dúvida do meu próximo, eu não devo depositar minha confiança nele, porque maldito é o homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Mas só que não é porque eu devo depositar a confiança nele, que quer dizer que eu não devo conversar, dialogar. Nós temos que ter aqui uma intimidade de poder chegar para a pastora Maria e falar: pastora Maria, me ajuda nisso, me ajuda naquilo.
Até porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A igreja vai ser juntamente arrebatada. Não vai ser um por um, vai ser todos juntamente arrebatados. Então, se todos nós seremos juntamente arrebatados, nós não devemos ficar separados. Nós não devemos ficar na irreconciliação, deixar de perdoar. Porque quem não perdoa, como foi falado aqui, desonra a Deus. E quem desonra a Deus dá crédito a quem? Ao maligno. Se eu dou crédito ao maligno, Guilherme, eu não vou poder ver a face do meu rei. Porque se eu dou crédito ao maligno, eu estou em trevas. Se eu dou crédito ao maligno, eu não sei por onde eu ando. Porque as trevas estão me cegando. Quantas pessoas estão cegas, mas Jesus avisou antes. Quantas pessoas caíram, mas Jesus avisou antes. Quantas pessoas voltaram para trás, mas Jesus avisou antes. Jesus, ele disse tudo antes para que a gente venha estar vigilante. Mateus 26, 41, vigiar e orar para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas todo tempo a carne é fraca. A atitude é sua. Se você alimenta o seu eu ou o eu de Deus. Se você alimenta as suas vontades ou as vontades de Deus. O salmista também vai dizer o que? No Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, ele satisfazerá os desejos do teu coração. Muitas das vezes nós queremos o que é nosso primeiro. Sendo que antes da gente pedir a Ele o que nós queremos, Ele nos pediu primeiro. O que é que Deus faz para você? Faz para Ele primeiro. Quer que Deus liberta alguém que está dentro da sua casa? Vai para o monte, volta a orar, volta a jejuar, volta a fazer campanha, volta a fazer igual a Ezequiel 47, começa a ir fundo, começa a mergulhar, começa a orar, começa a abrir campanha de oração, começa a tirar aqueles frisinhos da harpa na madrugada, começa a botar os espíritos malignos para correr da sua vida. Porque o que eu aprendi é que é por meio da oração que a gente tem libertação, é por meio da oração que a catividade vai embora, é por meio da oração que é bidaio, cala a balaça, que a depressão ela vai te retirar. Então quem não ora cai, quem não ora recua, quem não ora volta para trás, mas quem ora segue avante, quem ora segue em frente, quem ora vai poder cantar o hino da vitória, quem ora vai poder dizer eu sou um dos tais, quem ora vai poder dizer os fiéis são transladados, porque Jesus breve voltará e não tardará, Jesus breve voltará e não tardará. É por isso que Ele está te avisando antes para você estar vigilante. Ele não quer que você fique, mas se você quiser ficar, é critério seu. Ele não vai te obrigar a subir, também não vai te impedir de descer. Ele não te obriga a estar em santidade do mesmo jeito que o diabo não te obriga a ficar no pecado. É espontânea vontade nossa. Lembra de Adão? O diabo não obrigou ele. Foi influência. Se Eva não tivesse conversado, não teria acontecido aquela brecha. Tem brecha que vem por meio de conversa. Às vezes não é toque, às vezes é palavras. Tem coisa que você tem que fazer igual aprendi no mundo, é cortar na raiz. Show, capeta. Aqui não. Mas muitas das vezes, por causa das palavras, você perde o que você tinha conquistado ou vai conquistar. O inimigo ele tem lábia. O inimigo ele é astuto. Por causa de Adão nós passamos isso tudo. Romanos 5. Por um pecado de um só homem, todos nós fomos feitos pecadores. Mas por causa da santidade de um só homem, que é Jesus Cristo, todos nós fomos feitos justos. E é para isso que nós viemos. Uma hora que o momento vai suar. E quando suar, vamos usar a consciência e o subconsciente agora. Será que nós vamos subir? Será que perdoamos? Será que liberamos a mágoa que estava no nosso coração? Será que ainda continuamos de picuinha? Ferir o nosso próximo em oculto? Na fofoca? Será que ainda estamos nas coisas de minimice? Acorda. A sua alma tem um grande valor. Um dia você vai ser pai. Você vai casar, na verdade, vai ser pai ou mãe. Vai ser avô. Um dia você vai morrer. E quando você morrer, Jesus voltará. Você ressuscitará. E para onde vai ser a sua ressurreição? Vida eterna ou desprezo eterno? Porque temos dois destinos. São poucos que pregam isso. Isso quer para você parar na sua mente agora. Porque quando eu estava no meio do baile funk, eu achava aí, se eu morrer eu estou salvo. Se eu morrer, minha mãe está orando por mim. Só que não era a oração da minha mãe que queria me salvar. Era a vergonha na cara que eu tinha que tomar. Com 16 anos de idade, com 11 anos eu me desviei, com 16 anos eu voltei. Estava fazendo tudo que era errado. O inimigo tentou me matar de diversas formas. Só que eu entendi que eu tinha que tomar um posicionamento. Porque quem realmente está no encontro com Deus, ele sente saudade. Eu tinha vontade de ir para o baile. Quando eu chegava, eu tinha vontade de ir embora, porque tinha medo de morrer. Tinha vontade de fazer as coisas erradas, mas quando eu chegava no que eu queria, no ponto que eu queria, eu tinha vontade de voltar para a minha casa. Porque eu sabia que se Jesus voltasse, já era para mim. Minha
consciência ia me acusar, não é seu diabo, minha própria consciência ia me acusar, dizendo: você largou o orar, você parou de orar, você parou de jejuar, você largou quem te salvou, você saiu do aprisco, você saiu do posicionamento. Quantas vezes o inimigo tentou me cativar, tentou me matar, como também tentou te matar. Só que hoje você está de pé. Primeiro, quando te perdoa, aquele que está de pé, cuide-se. Aquele que está de pé, cuide-se. Então se cuide, vigie, se guarde, preserve o seu coração. O proverbista vai dizer: de tudo que você tem que guardar é o seu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. O proverbista vai dizer em Provérbios 13, versículo 3: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que abre o seu lábio se destrói. Glória a Deus. E Hebreus 4:12 se cumpre, porque a palavra de Deus ela é viva e mais penetrante do que uma espada, e penetra até a divisão entre juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do coração e as intenções do pensamento. Deus te conhece, por isso que Ele sabia o momento que você iria chegar hoje. É por isso que Ele te chamou para esse posicionamento. É por isso que essa batalha está na hora. Sabe por quê? Você não foi chamado para ficar pequeno, você foi chamado para crescer. Prova disso: quando você era bebê, você tinha um pequeno tamanho. Hoje você cresce, não diminui mais. É porque você foi chamado para crescer. Você foi chamado para evoluir. Mas para evoluir tem que ter vigilância. Não pode deixar o soberbo entrar. Não pode deixar o eu entrar. Não pode deixar a arrogância entrar. Não pode querer fazer alguém de degrau. Não pode querer subir por rampa, porque quem sobe pela rampa desliza. Agora quem sobe pela escada não cai. Ele sobe, ele segue em frente. Ele segue em frente. E Jesus ele está nos alertando. O que eu preparei para você está em João 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus ele quer salvar a prostituta, ele quer salvar a lésbica, sexual, pedófilo, chupador, todos os tipos de pecadores. Só que vai da pessoa. O que ele disse em Apocalipse 21, versículo 6? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas no versículo 8 ele vai dar uma grande advertência: mas quanto aos covardes, aos abomináveis, aos incrédulos, aos feiticeiros, aos fornicadores, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É o que eu falei: Deus não preparou o lago de fogo para ninguém. Só que muitas das vezes pela nossa atitude nós vamos para lá. Mas eu sou muito jovem para poder aceitar Jesus. Se você é jovem para aceitar Jesus, você também é jovem para poder perder sua salvação. Também sou jovem, eu só tenho 19 anos. Mas eu tive que me policiar, eu tive que querer. Quantos jovens que estavam na hora que falou que ia seguir avante comigo, nenhum deles estão. Quantos jovens que talvez estavam comigo, que eu encontrei no Evangelho, hoje recuaram. Tu acha que eu glorifico a Deus? Não. Eu fico triste. Eu choro de ver vidas recuarem. Eu choro de ver o que está acontecendo no meu Evangelho, porque quem vê as redes sociais sabe. O escândalo que está acontecendo. Mas só que ao mesmo tempo eu glorifico o nome de Deus, porque Ele disse que iria acontecer. Ele disse: ai de quem vê o escândalo, mas é necessário que aconteça o escândalo. Ou seja, Ele não quer que aconteça, mas só que vai acontecer. Só que Ele falou: ai de quem vem. Esse ai é o duro juízo de Deus. Porque naquele grande dia Ele vai estar como pai para te julgar, como juiz para te julgar. Hoje Ele está como pai falando: filho, estou aqui para te levantar. O mundo insiste em te fazer parar. Eu morri na cruz por amor a ti. O inimigo não vai te fazer cair. Mas só que se chegar no juízo e você não tiver com posicionamento, ele só vai julgar. Lá no juízo não vai ter como se consertar, quantos muitos dizem. Lá o homem acerta, o homem conserta, não vai ter como. Prova disso: no juízo carnal, se você cometeu um homicídio, tu acha que o seu perdão vai valer alguma coisa? Não, você vai ter que pagar pela pena como você cometeu. Aí tu acha que no juízo de Deus, que é divino, santo, vai ter como pedir perdão? Se tivesse como, até Lúcifer se salvaria. Mas já que não tem como, o perdão fica aqui. Até porque para a gente poder dizer santo, santo é o som dos exércitos lá, nós temos que dizer santo, santo é o som dos exércitos aqui. Para a gente poder glorificar a Deus lá, para poder abraçar os nossos irmãos e Jesus lá, nós temos que fazer tudo aqui. É o que Jesus disse em Mateus 13 sobre a parábola do semeador. O problema nunca foi o semeador. O problema nunca foi a semente, sempre foi os corações. Você pode ver que aqui está no meio do caminho, ele não tem entendimento. Por não entender, ele não absorve. Aí as aves, que significa Satanás, se você traduzir o texto, vem e leva a palavra. E ela não entra e não frutifica. Aí tem umas que caem em pedregais.
entra, fica por um período de tempo, a pessoa fica alegre. Só que não por não ter raiz, vem a guerra, vem a provação, ela abandona o barco. Tem outras que caem em espinhos, dá um tempo de fruto. Só que os cuidados da vida, a sedução, a ambição, a avareza, sufoca a palavra. O que acontece? A pessoa fica infrutífera. Só que quando cai em terra boa, ela preserva, ela guarda, ela edifica, ela fala, eu vou ser liberto, vou ser transformado. É igual 2 Samuel 6. Quando a arca está na casa de Davi, acontece o estrago. Mas quando vai para a casa de um homem que nunca foi crente, que se chama Obed-Edom, acontece a transformação. Sabe por quê? Quando a gente começa, a gente quer preservar. Quando a gente começa, a gente quer buscar, a gente quer orar. A gente quer subir monte, a gente quer fazer a obra. E é Deus dizendo, não se esqueça de onde você começou. Continua naquilo que você começou. Continua orando, continua jejuando, continua meditando, preserva a palavra de Deus na sua vida. O problema nunca foi o semeador, nunca foi a semente. O semeador principal é Deus. Abaixo de Deus somos nós que somos pregadores. A semente é a palavra. O pregador se dedica para pregar. A palavra, tendo pregador não, vai continuar sendo a mesma. Só que o problema é os corações que não absorvem. Hoje eu estou aqui, não porque Deus me obrigou, porque eu quis. Se eu não quisesse, eu estava no mundo. É o que eu falo, largar é fácil. Eu recuar é fácil, abandonar o barco é fácil. Eu falo, pastor, eu não quero pregar, vou descer e meter o pé, é fácil. Isso é para covarde. Agora seguir em frente, saber que vai vir guerra, vai vir prova, vai vir luta, é só para quem é corajoso. É só para quem quer dar o reino dos céus. E você que está orando, buscando, vigie. Porque uma hora, 1 Timóteo, capítulo 4 vai ter que se cumprir. Mas o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas. Quem está comigo, igreja? E a doutrinas de demônios. Então isso vai ter que se cumprir. O sistema vai ficar tão pesado, que até os escolhidos, se não vigiar, vai ser enganado. O diabo vai fazer um sinal tão terrível de mentira, que o povo vai achar que vai ser Deus. Só que não vai ser. Só que ele avisou antes. Tudo vai ter que se cumprir. A gente quer que se cumpra o quê? Vamos casar, vamos ter filhos, vai crescer, vai frutificar, vai acontecer isso, aquilo, etc. Só que quando fala da tribulação, quando fala da guerra, quando fala que a gente vai ser perseguido, quando fala que a gente vai ter que subir aos montes e não voltar mais, aí o povo fica o quê? Calado. Só que é Bíblia. Isso aqui não é mandamento meu, isso aqui não é ordem minha, isso aqui não é mentalidade minha, isso aqui não é conjectura minha, isso aqui é a palavra. Que está te alertando que você pode vir ser bem sucedido aqui sim. Só que preparado para arrebatamento. Eu estou preparado para louvar, para rodar, para sapatear, para adorar. Mas o principal é arrebatamento. Sempre quando eu acordo eu falo, Senhor, eis-me aqui preparado para arrebatamento. Se o Senhor quiser me levar junto com a sua igreja, eis-me aqui. Porque eu santifico para isso, eu oro para isso, eu renuncio para poder receber a coroa da vida. Deus ele alertou 7 igrejas em Apocalipse. E até o dia de hoje ele alerta. Ele alertou Éfeso, ele alertou Esmirna, ele alertou Tiatira, Pérgamo, Sarde, Filadélfia, Laodiceia e a outra igreja que eu esqueci o nome. Ele alertou as 7 igrejas. Só que a única igreja ao qual ele falou que tinha intimidade tem Apocalipse 3, versículo 8. E eis que ele discípulo pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, Guilherme. Porque mesmo tendo pouca força guardaste e não negaste. Será que essa igreja está aqui? Será que essa igreja que vai guardar a palavra está aqui? Será que essa igreja que não vai negar o nome de Cristo está aqui? É Deus dizendo, persevera, está vindo guerra, persevera, porque uma hora eu vou poder te chamar de filho, uma hora eu vou poder te chamar de filho e vou dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde o começo do século, mas é necessário ficar na promessa. E que promessa é essa? Mateus 16, 18, e também te digo que tu és Pedro, e também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai haver macumbaria, não vai haver bruxaria, não vai haver encantamento que há de prevalecer contra a igreja, porque a igreja foi chamada para ser lavada, a igreja foi chamada para ser remida, a igreja foi chamada para poder pregar o evangelho. É Deus dizendo, persevera, ora, jejua, busca, porque eu quero te usar sobre essa nação. Mas eu caí, Deus te levanta, mas eu pequei, Deus te perdoa, mas eu estou fraco, Deus te dá força, porque só tem força para quem está fraco, só tem ânimo para quem está desanimado. Deus só levanta quem caiu. É Deus dizendo, tudo tem um propósito. Caiu, levanta, está fraco,
eu te dou força. Está desanimado, eu te dou ânimo. Mas eu não deixo você se perder. Eu não deixo você se perder para fora. Porque é isso que o inimigo quer. Quantas das vezes você viveu o inimigo debochando da sua vida? Só que hoje é o contrário. Porque você acordou e despertou. Que a autoridade não é do espírito maligno para cá e daqui para lá. Ele não tem poder mais sobre a nossa vida. Outrora a gente estava cativo pelo pecado, não tinha liberdade. Fazia tudo oprimido pela servidão da escravidão. Mas só que hoje nós entendemos que nós temos autoridade. E que a autoridade é essa, no Evangelho de Marcos 16:15. E disse-lhe de por todo mundo pregou o Evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Versículo 17. Só quem tem mão levantada para receber. E este sinal seguirá os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão na serpente. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sararão. E sararão. É Deus dizendo que não tem promessa. Use essa autoridade. Seja usado pelo poder de Deus. Seja igual Pedro. Eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Eu não obedeço a lei desagradáveis. Eu não obedeço a Deus porque eu vim para pregar a palavra. Eu tenho a palavra profética dos altos céus. Em 1 Coríntios 9:16. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se não pregar o Evangelho, ai de você, se não anunciar as boas novas. Prega o Evangelho enquanto é tempo. Para pregar o tempo que está no púlpito, não. Dentro da sua casa você pode pregar. Tem pregação que vai ser conversa. Tem pregação que vai ser abraços, contato. Nem toda pregação deve ser em púlpito. Ah, mas só tem púlpito para pregar. Pregar no púlpito. Mas eu não estou indo lá fora, não é por quem está indo lá fora. Porque quem está lá fora está olhando por quem está aqui dentro. O Evangelho tem que ter união. Salmo 133 vai dizer o quê? Ao com bom ou com suave? Ao com bom ou com suave é aqui os irmãos? Porque em união a gente cresce. Se em união a gente cresce, sem união a gente fica o quê? Abatido. A gente não evolui. Seja sábio. Tenha sabedoria. Sabe aquele que ganha a alma. Seja manso quando você deve ser manso. Mas seja ousado quando você deve ser ousado. No meu trabalho eu sempre prego. Tem um jovem que ele mora até por aqui por perto, sou frentista. Sempre prego a palavra lá para cliente, para todo mundo. Eu quero nem saber se eu vou ser mandado embora. Posso ser mandado da terra, só não posso ser mandado embora do céu. Porque a carteira assinada de ser assinada aqui foi assinada pelo Eterno. Só quem tem carteira assinada pelo céu é o nome de Deus. E essa carteira assinada não é igual aqui na terra que ele fala tempo indeterminado, depois te manda embora não. A carteira dos céus é para sempre. É para sempre. É para sempre. Eu não prego, eu tenho homossexual, tem ex-homossexual, tem casado, tem solteiro, tem rico, tem crente, eu prego a palavra. Que eu não posso esperar o tempo 20 conto, é meu tempo de muito tempo. Passará os céus e a terra, mas a palavra, tudo que daqui passa, até o tempo. Só que a palavra, ela é viva e eficaz, e ela permanece. O que o profeta Messiânico vai dizer em Isaías 55:11? Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Na verdade, Deus usando ele. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quê? A enviei. Então quando a palavra vai, tem resultado. Mas eu não estou vendo, você não tem que ver, você tem que crer. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então é pela palavra que tu tem resultado. Estou fraco, medita. Alguém caiu, medita. Meus filhos estão nas drogas, medita. Minha filha foi para a prostituição, medita na palavra, porque é aqui que tem força. É aqui que você tem ânimo. É aqui que é o seu alimento. Nem só de pão. Eu vou liberar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus dizendo: o pão te alimenta carnalmente, mas a palavra espiritualmente. O pão te alimenta carnalmente, mas a palavra espiritualmente. Para isso que nós viemos, Guilherme. Do mesmo jeito que a gente vê esse mundo, eu vou encerrar sem trazer um real. Viemos a esse mundo nu, chorando, sangrando. Nós iremos voltar sem levar nada. Não estou dizendo que você não deve conquistar nada, que você deve. Aqui, o guarda-cedo, o trabalho, se dedique, que você vai conseguir. Que nada cai do céu. Só que o principal é o reino. O principal é a salvação. Hoje nós somos salvos. Mas aqueles que estão lá fora, eu não fico contente de subir aos céus e ver muitas vezes aí, muita gente morrer. Só de eu pensar que Jesus vai voltar, eu irei subir, eu já penso naqueles que estão lá fora.
que vão ficar eternamente no lago de fogo. Irmão, um dia, a gente pode até tentar pensar agora eternamente, é algo que a gente não tem, o nosso pensamento fica limitado. Eu tento pensar o que é eternamente no inferno, não tem como nem entender. Só que o céu é para aqueles que sofreram aqui, é para aqueles que pagaram o preço de sangue. Estava ferido, mas não estava morto. Estava ferido, mas não estava batido. Estava ferido, mas não recuou. Porque você pode ver que tudo que nós estamos passando e vamos passar é o que Jesus passou. Lembra de Lucas 22 no Getsemane? Ele vai para um monte orar com o seu discípulo. Ele vai ter uma distância, depois que ele ora junto. E vai começar a orar a Deus e chorar, e clamar, pedindo socorro. Porque ele sabia que ele ia passar por um lugar terrível, Guilherme. Esse lugar terrível era chicoteada. Só que era momento. O processo é momento, o propósito é a eternidade. Ele disse o quê? Pai, se possível for passar de mim, esse cálice, mas porém não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que vai acontecer? Vai vir um anjo, vai o fortalecer. Só que ele se pondo em agonia, intensamente, o seu suor vai se misturar com o sangue, vai cair grande gota. Você lembra que eu falei de Adão? O primeiro Adão, vou ter que liberar isso aqui. O primeiro Adão, Jesus disse o quê? Que ele iria viver só no seu rosto. Só que o segundo Adão, que foi Jesus, não só apagou o sol do rosto, como também sobrou pelos meus seus pecados. Ele teve que suar, mas só que quando aquele sangue foi derramado, era a prova de que ele estava perdoando nossos pecados. Aí no final de Mateus 28 vai dizer o quê? Que quando ele pede água, o povo vai dar vinagre, vai se cumprir Salmo 69, versículo 12, que ao invés de água deram vinagre. E quando dá vinagre para ele, ele diz: Pai, está consumado, ou seja, está terminado. Que dê a dívida do seu povo, cumprir a missão. Ele vai render o Espírito e vai entregar os céus. Ele vai render o Espírito, ele vai entregar os céus. Ele vai render o Espírito e vai entregar os céus. É igual a Atos 7. Estevão está passando por uma prova difícil. Ele vai trazer lá de Moisés toda a edificação da palavra. O povo se levanta, expulsa ele da cidade, apedreja ele. Em vez de ele reclamar, ele não reclama. Em vez de ele falar, ai, tá doendo, ele vai dizer, sabe o que? Ele vai dobrar o joelho e ele vai dizer: Pai, perdoa o pecado desses homens. E depois ele vai ver os céus abertos e vai dizer: receba o meu Espírito. Deus só recebe o Espírito de quem perdoa. A Marneguinha me magoou, fulano me magoou, não sei quem me entristeceu, perdoa. Porque do mesmo jeito que você libera o perdão, Deus também te perdoará. É igual Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 falavam a liberar, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É igual 2 Crônicas 7. Salomão vai orar, agora vai encher o templo. Quem está do lado de dentro não consegue sair. Sabe por quê? Porque o poder de Deus toma casa. Só quem está sentindo roda, pula, salta a terra. Seja cheio do poder de Deus. Do poder de Deus. Essa graça vai fundo, mergulha. Porque Deus quer trazer renovo para o seu casamento. Deus quer trazer renovo para a sua vida, para a sua casa. Fala comigo aqui não, capeta. Fala aqui não. É o que eu guardo no meu coração. Por um caminho eu debochei e vou estar chorando. Mas por 7 caminhos eu teve que rir. Ele passa da frente da aleluia. Não é à toa que você está aqui, não é porque você é bonito, não é porque você é velho, não é porque você é novo, não. É porque a graça te alcançou. Lamentações 3:22 diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se ela não tem fim, é porque ele está te dando oportunidade. Só que quando você morrer, a misericórdia cessa, que você já não vai mais estar na terra. Deus, ele quer salvar a sua alma. Você que talvez recuou, volte. Ah, mas eu estou com vergonha. Irmão, tem que ter vergonha de ficar no mundo. Algo eu falei no outro dia na minha igreja, ninguém gostou. Eu prego a verdade. Algo eu preguei lá na colônia e ninguém gostou, eu prego a verdade. Vergonha é desonrar pai e mãe. Vergonha é de respeitar a liderança. Vergonha é pular no adultério, na fornicação, na prostituição, na imoralidade. Vergonha é se deitar com homem sendo homem. Vergonha é se deitar com mulher sendo mulher. Agora pular no poder de Deus, eu acho que não é vergonha, não, acho que é honra. Pular no poder de Deus, falar em línguas estranhas, ser renovado, ser edificado, receber algo que a gente nem merece. Isso não é vergonha, isso é honra. Isso é honra.
Vergonha era lá fora quando eu ficava arrastando a cara cheia de cachaça. Vergonha era lá fora quando eu chegava do baile, minha mãe chegava do monte. E eu veio em casa de joelho dobrado, clamando pela minha vida. Eu cheio de álcool na mente, muito obrigado, Deus abençoe. Eu cheio de álcool na mente. Isso é que era a vergonha. Agora tu tocar no seu irmão e falar, Jesus te ama. Pegar na mão dele, orar e ser renovado, isso é honra. Isso é algo que lá no mundo a gente não tinha caráter. Lá no mundo a gente não tinha honra que a gente tem hoje. Lá no mundo a gente não tinha conduta, a gente não era respeitado pelos espíritos malignos, nem quem chamava ao seu redor. Só que hoje você tem isso, respeito, você tem caráter, você tem posicionamento, você é honrado pela sua família. Sabe por quê? É porque a graça te alcançou e você absorveu essa graça. Então não expulse essa graça da sua vida. Abraça ela e fala, eu quero mais. Eu quero renovar, eu quero pregar, eu quero louvar. Eu quero dar os espirituais, porque eu creio que eu vou evoluir, eu vou crescer. Eu quero liberar para os outros céus o que está descendo de lá sobre a sua vida. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai seguir em frente. Porém, que a sua casa venha estar em ordem. Fique de pé. Eu vou fazer uma pergunta. Você levante a mão. Quem é salvo em Cristo Jesus com sinceridade? Sem dúvida. A maior investida do inimigo é a dúvida. Quem é salvo em Cristo Jesus, levanta a mão. Todos são salvos em Cristo Jesus? Quem não está mais na pista? Quem recuou, parou, talvez caiu e não conseguiu ficar com vergonha. Quem talvez é a primeira vez nunca aceitou Jesus, levanta a mão. Fica com vergonha não. Eu falei, vergonha é ficar lá no mundo. Vergonha é perder a sua alma. Quantas pessoas você está vendo transformar aqui? Deus também pode transformar a sua vida, Ele não vai ser só de pessoas. Lembra de aquele me libertou, Ele pode te libertar. Necessário você querer. Quem aqui não aceitou Jesus ainda? Levanta a mão.